Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora, como eu falei, é ver como que nós definimos a semântica formal de uma linguagem, no caso aqui a nossa linguagem de expressões, que é representada por esse tipo de dado abstrato aqui, na sintaxe de StandardML, como a gente viu na aula anterior, e como que nós fazemos a definição da semântica dessas expressões, que na aula anterior nós fizemos através daquele interpretador, daquela função de avaliação, que nós escrevemos em ML, agora nós vamos fazer diferente. A gente vai utilizar o que nós chamamos de semântica operacional, que vai ser definida através de um conjunto de regras de inferência. E essas regras de inferência, aquilo que elas vão especificar é o que acontece quando o programa é executado passo a passo. Então, por exemplo, digamos que eu tenha essa expressão aqui, plus, que corresponde à nossa soma de expressões, e ele é aplicado a duas expressões, E1 e E2. Qual que vai ser a interpretação desse programa? Qual que vai ser o resultado de fazer a execução desse programa passo a passo? Bem, o que nós sabemos, e se vocês lembrarem de como que a gente definiu a função de interpretação, é que para poder fazer a avaliação dessa expressão aqui, nós precisamos primeiro fazer a avaliação de cada uma dessas subexpressões. Cada uma dessas subexpressões vai produzir um valor, nesse caso aqui dessas expressões, um valor inteiro, e uma vez que eu tenho essas interpretações de subexpressões, eu sou capaz de fazer a interpretação da minha expressão do plus, que vai corresponder à soma aritmética dos valores aos quais as expressões correspondem. Então, para escrever uma regra de inferência que determina como essa avaliação vai ser feita, há quatro partes, basicamente. Primeiro, aquilo que nós chamamos de premissas, e tudo isso vai compor a regra de inferência no que é chamado de um judgment, um julgamento. Mas bem, vamos lá. Primeiro, existem as premissas. As premissas são as condições que devem ser satisfeitas para que eu possa ter uma conclusão. Então, eu tenho duas premissas no caso aqui, que E1 vai ser avaliado para um determinado valor, que eu vou chamar de V1. Essa seta aqui corresponde à avaliação. Então, uma vez que eu tenho aqui E1 é avaliado para V1 e E2 é avaliado para V2, eu tenho essas duas premissas. Se essas duas premissas forem satisfeitas, eu tenho então a conclusão. A outra parte aqui é essa linha, que determina que a partir de premissas eu tenho uma conclusão. E, por fim, eu tenho o nome da regra. Então, o que eu sei, que eu vou chamar aqui de EV+, para significar a avaliação de Evaluation of Plus. Então, se eu tenho que essas duas premissas são o caso, que a subexpressão E1 produz o valor V1 ao ser avaliada, a subexpressão E2 produz o valor V2 ao ser avaliada, então a expressão plus de E1 e E2 será avaliada como V1 mais V2. Então, o que nós escrevemos aqui é uma regra de inferência em que aqui eu tenho premissas, certo? Aqui eu tenho a conclusão, tudo isso aqui é a conclusão. A conclusão é que essa expressão avalia-se para esse valor. Aqui, essa setinha representa avaliar, né? Isso daqui é o nome da regra. Então, é assim que eu escrevo uma regra de inferência. E com as premissas, o nome da regra e a conclusão. Além disso, como nós estamos definindo aqui a semântica de uma linguagem de programação, a nossa linguagem sendo essa super simples linguagem de expressões aritméticas, a semântica dela corresponde a como que uma determinada expressão é avaliada em termos de aritmética. E perceba que aqui a nossa dependência, por assim dizer, aquilo que nós usamos como linguagem base para definir o significado da nossa linguagem de programação é a própria aritmética, né? Isso daqui é a soma
aritmética que nós conhecemos da matemática. Aritmética. Então, eu não tenho uma dependência de como quer que a aritmética seja implementada em outra linguagem de programação, com suas próprias idiosincrasias e assim vai. Eu tenho uma teoria matemática bem compreendida de aritmética e eu estou dizendo que o significado da minha linguagem de expressões é esse. Então, como quer que essa é na semântica formal. Então, se eu estiver escrevendo um compilador ou um interpretador para essa linguagem, eu devo fazer com que a implementação da avaliação das minhas expressões corresponda justamente à semântica da aritmética matemática. Então, da mesma forma que nós definimos essa regra de inferência para determinar como que as expressões feitas com plus são feitas, nós podemos fazer para os outros tipos de expressões que nós temos para essa linguagem. Pronto, eu escrevi aqui agora as outras duas regras de inferência que na semântica operacional que nós estamos definindo aqui corresponde à forma com que as expressões que eu posso construir nessa linguagem são avaliadas, em que isso depende apenas de aritmética que nós estamos acostumados com inteiros nas expressões que possuem subtração, soma e os próprios números inteiros, né? Então, a avaliação da expressão de minus é bastante parecida como que é com a expressão do plus, vai depender de como que cada uma das subexpressões foi avaliada, e a avaliação de uma expressão feita com yconst, né, que meramente é um invólucro ao redor do número inteiro, produz exatamente aquele número inteiro como resultado. Então, pronto. Essa é, então, uma forma de descrever a semântica dessa linguagem que independe de outras linguagens de programação, depende apenas de aritmética. E perceba que dá o mesmo significado que nós tivemos com aquele interpretador que nós construímos, só que agora utilizando essa notação diferente, uma semântica operacional, que descreve como que é o passo a passo da execução de um determinado programa nessa linguagem.